Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar. Grande abraço a todos. Terminou ontem, no feriado de 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, a segunda rodada do Paulistão, a Série A1, a primeira divisão do Campeonato Estadual de São Paulo. E olha, com uma grande surpresa. O Ituano venceu o Corinthians por 1-0 em Itu e começou mal o campeonato, deu aquela recuperada em cima de um gigante. São Paulo empatou em Mirassol 1-1, resultado normal. Mirassol e Novo Horizontino são times fortes, principalmente jogando fora de casa, quase subiram para a Série A do Brasileiro, né? Palmeiras ganhou no sufoco, mas ganhou no finalzinho da Inter de Limeira por 3-2. E o Santos, gente, o único time 100%. Dois jogos, duas vitórias. Só o Santos, hein? O ano passado o time caiu no Brasileiro, mandou embora aquela turma ruim e contratou um bom time. Eu tenho dito que o Santos vai incomodar. O Santos está com um time mais muito superior ao de 2023. Mas veremos. Olha, se na primeira rodada não tivemos nenhum 0-0, tivemos dois. Santo André e Novo Horizontino horroroso. Guarani e São Bernardo um pouquinho menos horroroso. Mas jogos sem tantas chances claras de gol, o que é uma pena, né? Vamos falar de tudo isso, vamos falar da classificação. Eu lembro que na primeira rodada eu falei para vocês, é só vocês acompanharem aí, que não tinha artilheiro, todo mundo fez um gol. Agora o Rafael Veiga já é artilheiro isolado. Tinha feito um gol na primeira rodada, fez dois, tem três. Artilheiro isolado. E logo atrás vem o Juninho da Inter de Limeira, que fez dois gols. Bom jogador, hein? Bom jogador esse Juninho da Inter de Limeira, fiquem de olho. E o Juliano dos Santos. O Juliano jogou muito contra a Ponte Preta. Já tinha jogado bem na vitória contra o Botafogo em Ribeirão Preto, fez até o passe pro gol. E agora fez dois gols, deu o passe pro gol, jogou demais também. O Juliano tem dois gols. Então, por enquanto, essa é a briga pela artilharia, certo? Vamos falar de tudo isso. Antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você seja avisado. Já tem vídeo da série A2, já tem vídeo da série A3, está tudo lá no playlist. A partir de final de semana, vamos ter também vídeo da série A4, certo? Então, dê o seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta, me ajude a fazer o canal do Luiz Ademar, como vocês me ajudam lá no Twitter ou no Instagram, Luiz Ademar JR, certo? Então vamos lá. Vamos começar então com o jogo do time 100%. Temos que começar com 100%. Quando cai, todo mundo mete o pau no Santos. E agora quando tá bem? Então vamos começar com o Santos, que na verdade foi encerrar a rodada ontem à noite. A rodada começou lá na terça-feira e terminou ontem. Terça, quarta e quinta tivemos jogos. 10.733 pessoas na Vila. O torcedor está começando a comparecer um pouco mais, está começando a apoiar, está incentivando o time do Fábio Carille, um reformulado time do Fábio Carille. E olha, logo no primeiro tempo, com 18 minutos, já estava 2-0. O Juliano fez um belo gol num tapa na bola com 11 minutos. E depois o Júlio Furque, numa jogada que veio da direita, o Aderlan cruzou e Júlio Furque se aproveitou no segundo pau, fez 2-0. Jogo fácil, jogo tranquilo. A Ponte Preta, infelizmente, está com time fraco. Se não trouxer reforços, é grande candidato ao rebaixamento. Campeão da segunda divisão ano passado, subiu, quase caiu na Série B, quase caiu. O Brigatti mesmo falou ontem, depois do jogo, que precisa de reforços. A Ponte está fraca, então tem que tomar muito cuidado. No segundo tempo, logo com 10 minutos, o Santos fez 3-2. Aí teve um pênalti aos 31, que foi cobrado aos 32 da Praponte. O Elvis fez 3-1. Mas o detalhe, depois dos 3-1, claro, o Santos dá aquela encolhida normal, aquela situação tranquila, e a Ponte tentou ir, mas também nada que tivesse dado aquele desespero no Santos, né? A Ponte que negociou o Felipe Amaral com o América Mineiro. Então, por tudo isso, a Ponte tem que preocupar. Contratar, só vendeu, os melhorzinhos saíram. E até eu estava conversando ontem no Twitter com o torcedor da Ponte, falou: esse time é horroroso. Então o torcedor da Ponte está preocupado, hein? Vou falar dos resultados, depois a gente faz a classificação no final, certo? Então 3-1, vitória merecida do Santos. Já que começamos com o Santos, vamos começar com os grandes clubes. O São Paulo jogou na terça-feira. Jogou, poupou o Lucas, o Arboleda ainda não jogou, o Rames Rodrigues ainda não jogou. O Ferreirinha, que começou no time titular. Enfim, São Paulo fez boa partida, diante de um time forte que é o Mirassol, competente, bem treinado pelo Mozart.
E o São Paulo fez uma partida, dominou, finalizou, pá, não fez o gol. E aí, num erro, eu acho que o sistema defensivo, tirando o Arboleda que não jogou ainda, todos os zagueiros do São Paulo são fracos no jogo aéreo. Diego Costa, Alain, Ferrarese, eu acho esses caras fracos no jogo aéreo. O São Paulo precisa contratar um zagueiro. Eu vi que a diretoria vai contratar um zagueiro canhoto, de repente é bom para jogar com a Arboleda. Todos os zagueiros do São Paulo, tirando o Arboleda, são fracos no jogo aéreo. Bola, escanteio, aí é o Rafael. Ô Rafael, você é bom goleiro, tinha feito uma bela defesa antes e tal. Bola na pequena área, amigão. Nem os três zagueiros, né? Nem os zagueiros do São Paulo não foram na bola. O goleiro do São Paulo ficou parado no chão dando pulinho. E aí o Luiz Otávio fez 1-0. São Paulo, como dominava o jogo quando tomou o gol, continuou dominando. E ainda no primeiro tempo saiu um pênalti. O Galopo cobrou com categoria e fez seu gol. O Galopo foi artilheiro do Paulistão no passado, né? No segundo tempo, o Galopo fez um golaço que eu jamais anularia. Ah, não, mas o regulamento fala que se tivesse um jogo. O jogador estava passando aqui, o goleiro estava aqui e a bola foi no ângulo. Não atrapalhou a visão dele nenhuma, mas é interpretativo, eu respeito. Foi anulado o golaço do Galopo, que seria o gol da virada. O São Paulo terminou em cima, mas não venceu. Acho que é um resultado por tudo contra um time. Acho que foi bom para os dois lados. São Paulo 1, Mirassol 1. O Corinthians jogou também no dia seguinte, né? O São Paulo jogou na terça, o Santos jogou ontem, na quinta, estou gravando o vídeo sexta-feira, dia 26, e o Corinthians jogou na quarta-feira contra o Ituano, em Mirassol, 11.612 pessoas. Em Ituano e Corinthians, 14.688. Você vê que na Vila a gente tinha 10.733, então pelo menos os grandes aí levaram mais de 10 mil, mesmo os que jogaram fora de casa, né? O Palmeiras, depois eu vou falar para vocês, o Palmeiras aí jogando dentro de casa, então aquela coisa de quase 28 mil pessoas, né? O que é normal. Bom, vamos lá no Corinthians. Para mim o Corinthians foi melhor o jogo inteiro. Criou e finalizou mais. Teve mais oportunidades. Mas, gente, o Yuri Alberto continua naquela fase horrorosa. O Romero é horroroso, né? Ajudou, fez gols, começou o Paulista fazendo gol e tal. Mas para um time que pleiteia título e que foi campeão da Copinha ontem com bons atacantes, eu acho que o Corinthians precisa de reforços, principalmente no sistema ofensivo. Que é aquela coisa de quem não faz, toma, quem não faz, toma e tal. O 0-0 no primeiro tempo, ainda o Ituano criando algumas boas oportunidades. No segundo tempo, boas oportunidades. Tudo caminhava para o 0-0. Corinthians perdendo gols, o Ituano um pouco menos. Até que o Léo Duarte, lateral direito, pegou uma bola, arrancou e bateu de canhota no canto do Cássio. 1-0 aos 41. E o Ituano, para mim, uma grande vitória. Eu disse até na primeira rodada que eu fiquei preocupado com o desempenho do Ituano. O Ituano mostrou que tem competência para fugir pelo menos do rebaixamento. Se vai classificar ou não é outra situação, mas já deu um bom cartão de visita, né? E para a gente finalizar, na própria quarta-feira, a Portuguesa pegou o Bragantino. O Bragantino tinha perdido do Água Santa em casa, a Portuguesa tinha ganhado da Inter de Limeira e tal. E o Red Bull Bragantino deu um passeio na Portuguesa no primeiro tempo. Assistiu o jogo inteiro. Um passeio. O Natan, o lateral direito que veio do São Paulo, jogava com mais ou menos 3 caras atrás aqui. O Natan como se fosse um ponta, sabe? Um ala, mas mais para ponta. O Natan, um belo do cruzamento do Luan Cândido, lançamento na verdade, de cabeça meteu 1-0 para o Bragantino. E depois o Sacha, numa jogada trabalhada, o Elinho tocou. O Sacha fez 2-0 fácil. Primeiro tempo fácil. Segundo tempo o jogo estava equilibrado, o Bragantino tinha o comando, até que aos 28 sai um pênalti para a Portuguesa. E foi uma jogada do Giovanni Augusto, ia fazer outro golaço, chutou no gol. O goleiro poderia até defender, mas a bola bateu no braço do zagueiro do Hurtado, que já tinha amarelo e foi expulso. Foi expulso, já tinha amarelo, tomou o segundo amarelo e foi expulso. O Hurtado. Aí o Henrique Dourado cobrou e fez 2-1. Dos 28 em diante, que a Portuguesa com a mais, a Portuguesa deu aquele abafa. O Henrique Dourado perdeu um gol inacreditável. A Portuguesa criou, teve oportunidades para fazer 2-2, mas o Bragantino teve a competência de segurar o resultado. Só 2.785 pessoas no Canindé, hein? Torcedor da Portuguesa cobra. Não, esse time tem que ter calendário, esse time não pode cair, esse time tem que brigar.
Na hora de apoiar, quarta-feira à noite, 7h30 da noite, ninguém vai no Canindé. Portuguesa perdeu a primeira, o Bragantino ganhou a primeira. Veremos a sequência aí. O Bragantino tá com muito bom time, tinha perdido, acho que injustamente, do Água Santa. O empate seria o resultado mais justo. E a Portuguesa fez uma vitória heróica diante da Inter de Limeira por 3-2 em Limeira. E agora perdeu por 2-1. E aí, finalizando aí, vamos o Palmeiras. O Palmeiras que jogou às 21h35 na própria quarta-feira, né? Para quase 28 mil pessoas no Allianz Parque, 27.300 mais ou menos. E o Palmeiras tomou um susto com o Juninho, bom jogador, 3 minutos, faz 1-0 para a Inter. Mas rapidamente o Rafael Veiga cobrando o pênalti que foi, 19 minutos, fez 1-1. E ainda no primeiro tempo, aí o goleiro o goleiro titular da Inter de Limeira, o Zé Carlos, saiu machucado e entrou um garoto, Jonathan, 19 anos. E coitado, o moleque é bom jogador, mas é inexperiente. O Rafael Veiga claramente foi cruzar a bola na área, ninguém tocou, o goleiro deixou passar toda a área, a bola quica e matou ele, 2-1 para o Palmeiras. A Inter de Limeira ainda chegou a fazer 2-2 aos 21 com o próprio Juninho. Juninho cobrando pênalti. O Juninho cobrando pênalti fez 2-2. E aí a Inter começou a jogar e jogar e jogar e jogar pelo empate, pelo empate, pelo empate. Mas o Palmeiras, na última quase jogada da partida, já eram uns 42 para 43, um belo Marcos Rocha jogando ali como zagueiro, meteu essa bola para dentro da área. E aí o Rony aproveitou na saída do goleiro, deu um tapinha e fez 3-2. O Palmeiras ganhou por 3-2. Vitória muito boa. A Inter perdeu o primeiro jogo, perdeu o segundo. Se não me engano, vou ver até aqui na minha tabela, é o único time que perdeu as duas. Começa a complicar, começa a deixar a torcida preocupada. Será? Será que a Inter de Limeira do Júnior Rocha realmente está fraca? Fez bons jogos. Eu achei que fez 2 bons jogos. Veremos a sequência. Os 2 jogos perdeu por 3-2. Fez gols e tal. O problema talvez seja corrigir alguma coisa no sistema defensivo. E aí vamos falar do jogo em geral. Nos jogos em geral, para a gente terminar essa primeira rodada. Na terça-feira, no mesmo horário que jogou o Mirassol e São Paulo, o Botafogo conseguiu sua primeira vitória em Diadema diante do Água Santa, um grande resultado. Grande resultado, só 2.452 pessoas no Distrital de Inamar. O Água Santa tinha vencido o Red Bull Bragantino, jogo com muita chuva, o jogo muito pegado, o jogo com poucas chances claras de gol. Primeiro gol tecnicamente, o primeiro tempo tecnicamente ruim, mas o Botafogo, ao longo de toda a partida, eu trabalhei pelo Grupo Tati nesse jogo, ao longo de toda a partida o Botafogo foi melhor, criou mais, embora foram 11 finalizações do Botafogo contra 6 do Água Santa, então você vê quase o dobro. Teve mais de 50 passes a mais certos do que o Água Santa, né? Teve 51% de posse de bola contra 49%. Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo foi melhor. Aí teve um pênalti bem marcado, não dá para você reclamar, né? Um pênalti muito bem marcado, bola na mão. Foi para a cobrança o português, o Thiago Alves foi para a cobrança. Ele cobrou e o goleiro defendeu. Beleza, ele cobrou e o goleirão foi lá e defendeu. Só que teve invasão. Eu até falei na transmissão, gente, com todo o respeito, se tem VAR aí, esse pênalti vai voltar. Falei antes, se tem gol, vai voltar. Dito e feito, o VAR mandou voltar, pô. Teve invasão de 3 jogadores do Botafogo, mas teve um que puxou que foi do Água Santa. Você não pode beneficiar o infrator. Aí voltou, trocou a cobrança, aí foi o argentino, em vez do português, foi o argentino, e o Leandro Maciel foi lá, cobrou com categoria e fez, com categoria não, com força, mas fez 1-0, resultado justo, o Botafogo ganhou do Água Santa por 1-0. Na quarta-feira, em Campinas, Guarani e São Bernardo, o Guarani até que criou um pouco mais, teve mais volume de jogo e tal. O Alex Alves, para mim, né, não fica claro. Eu tive a impressão que teve uma bola no finalzinho do Derek, do Guarani, finalzinho do primeiro tempo, que a bola entrou e era gol do Guarani. Eu tive essa impressão. O VAR não teve imagem nenhuma conclusiva e como dentro de campo deram que a bola não entrou, eles, claro, permaneceram com a decisão de campo. Eu tive o sentimento que ele entrou. Mas o Alex Alves foi lá, a bola dele tocou, ele foi com a mão atrás, enfim. Fez uma defesa difícil. Eu fiquei com a sensação, não tenho certeza. Como nenhuma câmera tinha a imagem certa, e em campo falaram que não foi, acabou não sendo, e foi a melhor chance do jogo. O Guarani
e o São Bernardo para 7.748, quase 8.000. Torcedor do Guarani tá apostando, tem que apostar mesmo, 0-0, né? E aí, por último, a gente tem o Santo André empatando ontem com o Novo Horizontino. Esse foi jogo ruim. Esse foi jogo ruim, mas muito ruim mesmo. 1.140 pessoas só no Bruno José Daniel. Teve um pênalti que foi dado para o Santo André no primeiro tempo. Aí o VAR chamou e o Cléo Silva estava impedido. Foi a jogada mais que você pode falar assim ao longo de todo o jogo. Jogo ruim, 0-0. Esses foram os 8 resultados dessa segunda rodada. Mirassol 1, São Paulo 1, Água Santa 0, Botafogo 1, Ituano 1, Corinthians 0, Portuguesa 1, Bragantino 2, Guarani 0, São Bernardo 0, Palmeiras 3, Inter de Limeira 2, Santos 3, Ponte Preta 1, Santo André e Novo Horizontino 0-0. Como está a classificação? Santos, no grupo A, 6 pontos, Portuguesa 3. Hoje classificariam Santos e Portuguesa. O Ituano também tem 3 e o Santo André tem 1. Grupo B, Palmeiras 4, Água Santa 3, se classificariam os dois, Guarani e Ponte, 1 ponto cada um. Grupo C, Red Bull Bragantino 3, Corinthians 3, se classificariam os dois, Mirassol 2, Inter de Limeira 0. Grupo D, São Paulo 4, São Bernardo 4, se classificariam os dois, Botafogo 3, Novo Horizontino 2, esse grupo aí tá bem equilibrado, né? Quem cairia hoje? A Inter de Limeira com 0 pontos, e aí você tem com 1 ponto Ponte, Guarani e Santo André, enfim. Artilheiro Rafael Veiga com 3 e com 2 gols, Gininho da Inter de Limeira e o Juliano dos Santos. Vamos finalizar o nosso vídeo então com os jogos desse final de semana. A gente tem jogo sábado e domingo e já mata logo a terceira rodada. Amanhã, sábado, 5h15, Red Bull Bragantino e Botafogo. 2 times que vêm de vitória, 5h15 da tarde. Estarei nesse jogo junto com o Jorge Vinícius no grupo Tati, transmitindo esse Red Bull Bragantino e Botafogo. Às 18 horas, São Paulo e Portuguesa no Morumbi. Às 20 horas, Ituano e Guarani em Itu. Às 20 horas, São Bernardo e Corinthians. Outra parada difícil para o Corinthians, hein? 20 horas, São Bernardo e Corinthians. No domingo, 16 horas, Ponte e Inter de Limeira. 18 horas, Palmeiras e Santos. Olha o clássico aí, hein? Santos 100%, Palmeiras invicto também. 19 horas, Santo André e Água Santa. E às 19 horas de domingo, Mirassol e Novo Horizontino. E claro, eu venho para falar todos os detalhes para vocês da terceira rodada do Paulistão, a Série A1. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!